vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. O nosso enviado especial no país, o Américo Martins, esteve na linha de frente do conflito. Ele chegou a ficar a apenas 2 quilômetros das tropas russas e mostra tudo pra gente. Vamos ver. Estou aqui nas trincheiras, na linha de frente, na periferia de uma cidade chamada Kupiansk. As tropas russas estão a 2 quilômetros deste lado esquerdo. Ao fundo, a gente consegue ouvir barulho de artilharia, os dois lados trocando fogo o tempo inteiro. Kupiansk é uma cidade que foi tomada pela Rússia logo nos primeiros dias da guerra. E no final do ano passado, depois de uma batalha muito intensa, os ucranianos conseguiram recuperar essa cidade. Inicialmente, essa cidade tinha 50 mil habitantes. Hoje, eles estimam que deve ter no máximo 7 mil pessoas. Foi muito destruída. E a guerra aqui muda dia a dia. Alguns dias os ucranianos conseguem puxar os russos de volta, outros dias eles sofrem alguma derrota e voltam. Eles cavam essas trincheiras, estão cavando neste momento, tem paz aqui atrás de mim, porque eles vão ampliando essas trincheiras e mudando de acordo com esse ritmo da batalha. Às vezes eles avançam, às vezes eles voltam. A gente ouve no fundo barulho de artilharia o tempo inteiro, os dois lados trocando fogo. E eles têm aqui dentro dessas trincheiras alguns lugares que são cobertos, aonde eles podem descansar e eventualmente entrar caso os russos usem algum tipo de munição. Segundo os ucranianos, os russos têm usado inclusive bombas de fragmentação aqui nessa região. E a guerra na Ucrânia tem mais um dia de ataques. Dessa vez, a Rússia bombardeou cidades portuárias mais uma vez. Segundo o governo ucraniano, 11 drones foram usados nos ataques. Os portos de Odessa e Ismail foram atingidos. As duas cidades são importantes pontos para a exportação de grãos da Ucrânia. O tráfego marítimo no Mar Negro foi interrompido depois que um acordo que garantia a segurança acabou no mês passado. Desde então, a Rússia vem bombardeando a região costeira e a Ucrânia ficou sem ter como escoar a produção de milho, trigo, além de outros produtos. Vamos voltar agora com o Lorival Santana para falar da guerra da Ucrânia, das implicações políticas de tudo isso. Lorival, você deve estar sentindo saudade da linha de frente, vendo o Américo lá na trincheira, né, meu caro? Conta um pouco em que patamar que nós estamos hoje do conflito. Muito bom ter o Américo lá no terreno. Bem, você sabe que a Ucrânia é o 5º maior exportador mundial de trigo e o 4º maior de milho, esses dois cereais que você citou. Uma parte da geopolítica dessa guerra tem a ver com a geopolítica dos cereais. A Rússia também é o primeiro maior exportador de trigo e também é um grande exportador de milho. Não está entre os maiores, mas é um grande também de outros cereais. Então, o que a Rússia fez foi sair no mês passado do acordo de grãos que permitia o escoamento do trigo e do milho ucranianos, porque a Rússia controla o Mar Negro, onde estão os portos, como o porto de Odessa. Ela se retirou e houve uma forte reação do sul global, que depende bastante desses grãos e já sofre com a inflação de alimentos. E aí ela realizou, na semana passada, o Putin realizou aquela cúpula com governantes africanos, na qual ele prometeu entregar de graça para aqueles mais necessitados. Teve até uma reação do Zimbábue, que foi um dos contemplados, que falou assim, não, obrigado, a gente não quer, a gente tem dinheiro para comprar comida. O que a gente quer é que pare essa guerra e que o senhor volte ao acordo de grãos, porque a gente quer comprar mesmo, mas não a esse preço altíssimo. A Rússia, então, começou a bombardear a infraestrutura de grãos, tanto os silos quanto os portos. E aí a Ucrânia buscou uma alternativa, que é o rio Danúbio.
né, para escoar por esse rio, através da Romênia, indo até lá para a Alemanha. E aí, o que a Rússia fez? Continuou bombardeando o porto de Odessa e esta noite bombardeou também o porto de Ismail, no rio Danúbio. E os preços estão, então, subindo. A Ucrânia disse, olha, esse trigo que a Rússia destruiu hoje, que são 40 mil toneladas de trigo que estavam embarcando no rio Danúbio, eram para a China, Israel e para os países africanos. Ou seja, eles apontaram exatamente os destinos que são muito sensíveis geopoliticamente para a Rússia. Então, existe aí uma disputa de geopolítica de grãos, na qual a Rússia está jogando um jogo muito arriscado, porque eles estão destruindo a infraestrutura ucraniana para aumentar a importância da Rússia nesse contexto. E tudo isso é uma resposta russa às sanções ocidentais, que não atingem diretamente os alimentos russos, mas atingem os seguros sobre o transporte marítimo da Rússia, atingem também as transações financeiras via SWIFT. Então, é uma pressão, eu vou usar uma palavra mais forte, uma chantagem da Rússia contra o Ocidente para retomar as exportações e o acordo. Já a Ucrânia e o Ocidente estão respondendo de outra forma, dizendo, olha, a Rússia está aqui bloqueando a nossa exportação de grãos e, com isso, aumentando os preços. No momento em que tem agora, na Arábia Saudita, nos dias 5 e 6 agora, né, uma reunião justamente para a Ucrânia mostrar para o sul global, incluindo o Brasil, a Índia, a África do Sul, o Egito e países africanos também, a proposta de 10 pontos de paz do presidente Volodymyr Zelensky, que inclui a retirada russa do território ucraniano, o reconhecimento da soberania ucraniana e assim por diante. Então, é um momento em que a Rússia está jogando muito pesado com o seu poder militar para tentar neutralizar essa capacidade ucraniana de fornecer grãos, sobretudo para o sul global. Lorival, super obrigada. Aguenta aí um pouquinho que a gente conseguiu o sinal. Nós vamos falar agora com o Américo Martins. Ele está em Kharkiv, na Ucrânia, e vai trazer mais informações da situação na linha de frente da guerra. Oi, Américo, você me ouve bem? Você estava ali dentro da trincheira. Nos conta agora como é que está a situação. Olá, Raquel, te ouço muito bem. Boa tarde a você, ao Lorival e a todo mundo que nos acompanha. Hoje eu passei uma boa parte do dia bem na linha de frente, numa cidade chamada Kupiansk, que fica a 2 horas de carro daqui de Kharkiv, em direção ao leste, leste um pouco para baixo, a linha de frente ali com Donbass. Nessas trincheiras que eu cheguei a visitar hoje com um batalhão de artilharia, essas trincheiras ficam a meros 2 quilômetros de distância das posições russas, que ficam depois de um pequeno vale. E nesse vale de mais ou menos 2 quilômetros é uma terra de ninguém. O lado ucraniano usa morteiros o tempo inteiro para tentar atingir os russos do outro lado, e os russos respondem da mesma forma. Então é artilharia, hoje pelo menos, foi artilharia o tempo inteiro que eu estive lá. Um barulho muito forte, mas parece um trovão meio abafado, especialmente quando são chegando da Rússia, porque obviamente o barulho da artilharia ucraniana que eu estava mais perto era muito mais alto por posição que eu estava. A moral da tropa ucraniana, Raquel, me chamou muito a atenção nessa visita. Eles ficam muito tensos, esse é um ponto bastante tenso da linha de frente. A cidade de Kupiansk foi tomada logo no início da guerra, assim que teve a entrada das tropas russas. Eles tomaram a cidade, que hoje é uma cidade completamente destruída. Tinha 50 mil habitantes, hoje tem apenas 7 mil, na sua maioria idosos que se recusaram a deixar o lugar. E é uma cidade que hoje tem poucos bares, basicamente, para servir, bares e pequenos cafés, para servir os militares que estão estacionados ali. E esses militares tomam muitas precauções, Raquel. Você não pode, por exemplo, usar o seu telefone celular, tem que ficar tudo desligado, porque senão, obviamente, os russos podem traquear e podem atacar com muito mais
precisão, o ponto lá dos ucranianos. E o que eu conversei hoje, esse batalhão, metade eram soldados profissionais e outra metade soldados que foram treinados às pressas, voluntários. O chefe do batalhão, por exemplo, não é um militar, ele era policial civil na Ucrânia, tinha morado inclusive na Europa, voltou como voluntário, hoje chefia esse batalhão, e todos muito tensos ali, porque eles inclusive perderam vários colegas nos últimos dias. Muito obrigado, Américo. Imagino ali a tensão também que você passou. Obrigada, querido. Bom trabalho aí na Ucrânia para você e continue nos brindando com essas excelentes reportagens. Obrigada, Américo.